E vamos que vamos. A gente vai começar falando do diabetes, só que antes da gente falar de diabetes, pessoal, é imprescindível entendermos o diabetes, entender como é que o diabetes se dá. Belezinha? Esse é o nosso maior desafio hoje. Vamos lá? Vamos entender que o diabetes, de cara, se divide em 3 subtipos principais: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Vamos só entender o seguinte aqui, vamos matar o gestacional de uma vez aqui, ele ocorre nos 9 meses da gestação e ponto, acabou. Belezinha? Qual que é o ponto principal que a gente tem que se lembrar aqui em relação ao diabetes, pessoal? O diabetes tipo 1, ele ocorre na infância e na adolescência. Isso aqui em aproximadamente 95% dos casos, ok? Normalmente, essa criança aqui, ela tem peso normal, ela não come doce, não é um distúrbio alimentar. O que aconteceu? O corpo dela destruiu o pâncreas dela. E a fábrica de insulina fechou. A gente não tem mais produção de insulina. E a gente tem o diabetes tipo 2, que vai corresponder a 95% dos diagnósticos de diabetes que nós temos atualmente. Isso a nível mundial. E qual que é a origem desse diabetes aqui? Qual que é a principal característica etária? Ele vai ocorrer aproximadamente aos 45 anos. Qual que é a outra característica que está ligada ao diabetes tipo 2? Ele é um transtorno alimentar. Alimentar, comportamental. O que isso quer dizer? Ele tem insulina, Cláudio? Tem. Só que o corpo dele gerou resistência à insulina que ele produz. E com isso, a insulina que é responsável para transportar esse açúcar para dentro da célula não está disponível, mesmo estando pronta. Compreendeu aqui? Então a gente tem que entender o seguinte, uma outra característica, o diabetes tipo 1 é obrigatoriamente usuário de insulina, não tem outra forma de tratar. E a principal forma de tratar o diabetes tipo 2 e o gestacional não é a medicação é secundária. Qual que é a forma mais correta de se tratar? A forma primordial, mudança do estilo de vida. E a gente engloba aqui, engloba educador físico, Cláudio? Engloba. Engloba o pessoal da enfermagem? Também. Engloba médicos, engloba fisioterapeutas, dentistas, engloba todos os profissionais inseridos na dinâmica de saúde, seja você médico ou não, seja você enfermeiro ou não. Você lida com o público, na interface de saúde, você tem que saber diabetes. E é isso que a gente está aqui hoje para poder te dar conhecimento. Belezinha? Vamos lá então, vamos começar? A gente tem um combo de questões aqui, top, para a gente comentar uma a uma. Vamos lá? Beleza. Primeira questão, pessoal. Diabetes é uma doença crônica, não transmissível, objeto de política pública que exige cuidados relativos ao estilo de vida, em muitos casos, controle medicamentoso. A hipoglicemia é uma complicação que deve ser tratada prontamente de acordo com o preconizado no caderno 16 do Ministério da Saúde, do caderno da atenção básica. Vamos analisar as alternativas a seguir aqui, pessoal. Vamos entender aqui de que forma que isso vai se dar. Vamos lá. Primeira, hipoglicemia acarreta sintomas neuroglicopênicos, caracterizados por fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma e convulsão. Vamos para a segunda? Hipoglicemia ocorrem manifestações de liberação do sistema simpático, caracterizam por sudorese, taquicardia, apreensão, tremor. De cara, eu já digo para você que a 2 está certa, que a segunda alternativa está correta, porque ela diz respeito a um trecho do caderno que está exatamente correto. Belezinha? Então, eu já sei de cara, pessoal, sem pensar duas vezes, que a número 2, ela está correta. Então, eu tenho 4 alternativas. E eu sei que a 2 está correta. Beleza? Agora, se eu quero matar essa questão agora, porque eu tenho tempo, eu tenho concorrentes na sala que querem a minha vaga. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou analisar questão por questão? Não, eu vou observar qual configuração daquela ali das 5 vai me dar a segunda como verdadeira. Quais são? B, D e E. Eu já eliminei 2 questões. Belezinha, agora vamos lá. B, D e E. Vamos ver agora a primeira? A primeira também está correta, pessoal. Qual outra vai me dar as 2 primeiras corretas? D ou E? Agora vamos para a última, para poder matar essa diferença aqui.
A hipoglicemia pode ser grave quando a secreção de hormônios contrarreguladores é deficiente. Também é verdadeira, pessoal. Então, nesse caso aqui, eu consegui matar a questão e isso me leva à assertividade da letra D. Belezinha? Tranquilo? Vamos mais uma? Conforme publicação do Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica número 36, Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica, Diabetes Mellitus, o histórico é um dos passos de consulta de enfermagem para as pessoas com diabetes, ok? Fazem parte do histórico, pessoal, queixas atuais, história sobre o diagnóstico, cuidados implementados, tratamento prévio, medicamentos utilizados para diabetes e outros problemas de saúde e presença de efeitos colaterais, hábitos de vida, alimentação, sono e repouso, atividade física, higiene e funções fisiológicas, identificação de fatores de risco, tabagismo, alcoolismo, obesidade, dislipidemia e sedentarismo. Ok, vamos lá então. Vamos entender aqui, galera. Vamos pegar? Vamos que vamos? Voltando aqui. Deixa eu reabrir a apresentação. Só um instante. Beleza. Vamos lá então. Segunda questão, galera. De cara aqui, ó, posso garantir para você o seguinte: todas as questões estão corretas, pessoal. Verifiquem, ó, todos os itens. Tá bom? Vamos lá? Vamos mandar bala? Considerando-se o caderno de atenção básica número 36, estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica, diabetes. Sobre o diabetes tipo 1, tá? Analisar os itens abaixo. Sua apresentação é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso? Sim, faz sentido. Em todos os casos, sem exceção, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para a cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse? O traço clínico que mais define a tendência de hiperglicemia grave e cetoacidose. Pessoal, somente os itens 1 e 3. A 2, pessoal, ela está errada, por quê? Vamos entender aqui, ó. Ocorreu um radicalismo aqui, ó. Em todos os casos, sem exceção, a hiperglicemia é acentuada. Não necessariamente. Ocorre na maioria dos casos, mas existem exceções, sim. Tá bom? Então, esse radicalismo aqui tornou essa questão errada. Tá ok? Vamos lá? Mais uma. Diabetes é um grupo de distúrbio do metabolismo que apresenta em comum a hiperglicemia. Sua avaliação é feita por meio da glicemia de jejum, que é recomendada para todas as pessoas com mais de 45 anos. Antes dessa faixa etária, a indicação de dosar a glicose sempre que existir algum fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. São fatores de risco para o diabetes tipo 2, exceto, vamos lá, sedentarismo, pessoal, é diagnóstico de risco para o diabetes? Sim. História positiva de diabetes em parente de primeiro grau? Sim. Não pela genética, mas pelo compartilhamento comportamental. Porque essas pessoas comem a mesma coisa, elas compartilham das mesmas opiniões, elas têm os mesmos hábitos e elas têm, muito possivelmente, a mesma filosofia de vida. Então, a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele é epigenético. A genética que envolve a transmissibilidade, ela é cultural. Você tem ali uma mesa que é igual, o hábito de comer as mesmas coisas, o hábito de se divertir da mesma forma. Então, essa transmissibilidade se dá por um caráter epigenético e não genético, tá bom? Vamos lá? Porque a gente trata aqui de uma doença metabólica nutricional. Ela não tem nada de transmissibilidade, tá bom? O que a gente transmite aqui é o hábito alimentar e o triste hábito do sedentarismo. Vamos dar continuidade aqui então? Vamos lá. História de doença cardiovascular? Também. Hipotensão arterial? Definitivamente não, né, pessoal? Pressão baixa? Não. Definitivamente não. Tranquilo? Essa foi dada. Vamos lá? Vamos mais uma? Considerando o metabolismo energético e as doenças a ele associadas, assinale a opção incorreta. Essa questão aqui ela é interessantíssima, só que ela vai pedir um pouco mais de profundidade para que nós a interpretemos aqui, porque a gente pode ter uma falsa visão aqui de algo que soa muito, muito positivo para a saúde, mas que no fritar dos ovos não é mais. Vamos lá, vamos entender isso daqui. A frutose tem sido utilizada nos hospitais
como fonte alternativa de energia em substituição à glicose. Em pacientes de diabetes tipo 1, mantidos por nutrição parenteral, porque a frutose é também uma fonte de calorias e sua captação pelas células é independente do status de insulina do paciente, com vantagem de que esse procedimento não afeta a glicemia dos pacientes. Tá, vamos lá. Vamos fazer um retrospecto aqui. Quem sabe me dizer qual que é o alimento que está proibido para crianças menores de 2 anos? Não é para diminuir, é proibido. Crianças menores de 2 anos não podem ingerir. Qual que é o alimento, pessoal? Suco. Suco de fruta. Como assim, Cláudio? Exatamente assim. Está proibido suco de fruta para menores de 2 anos. Por quê? Obesidade. Cláudio, suco de fruta provoca obesidade? Sim. Cárie. Cláudio, suco de fruta provoca cárie? Provoca. Qual que é o principal componente quando a gente fala de calorias de um suco de laranja, por exemplo? Qual que é esse micronutriente? Frutose. Então, de cara, eu já digo para você que tudo que envolver frutose como algo benéfico está errado. A frutose hoje é considerada gatilho de esteatose hepática, a gordura no fígado. Então, o que eu quero dizer para você? Vamos atentar aqui o seguinte. Cláudio, você está querendo me dizer, então, que fruta faz mal? Não, porque a fruta foi concebida açúcares e fibras. Quando você espreme a laranja, você separa o suco da fibra. O que vai acontecer? A fibra que tinha a função de absorver esse excesso de frutose e não deixar o teu corpo absorver, você separou quando peneirou o suco, quando liquidificou o suco, quando processou o suco. Ou, pior, você adicionou sacarose a um produto que já era rico em frutose. Você tornou ainda mais calórico. Então, de cara, diante do que a gente discutiu aqui agora, que a frutose está proibida para crianças, agora eu te pergunto, se faz mal para a criança, faz bem para um adulto? Definitivamente não, pessoal. Vamos lá. A frutose tem sido utilizada nos hospitais como fonte alternativa de energia? Nunca ouvi falar. Em substituição à glicose? De forma alguma. Em pacientes de diabetes tipo 1, piorou. Mantidos por nutrição parenteral? De forma alguma. Porque a frutose é também uma fonte de calorias e sua captação pelas células é independente do status de insulina. Muito pelo contrário, ela é totalmente dependente do status de insulina. Então, pessoal, essa é a alternativa errada, tá? Eu quero só frisar mais um ponto aqui para vocês, que é o seguinte. É interessantíssimo nós nos atentarmos, quando a gente fala de diabetes, do seguinte. Cláudio, por que ele está falando ali independentemente da insulina? Porque qual que é a palavra de ordem hoje? A palavra de ordem é prevenção e saúde. A gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes, que é a hipertensão, elas carregam uma chaga social entre elas, que é a dificuldade de controle, mesmo sendo algo muito básico. O que teoricamente é muito fácil de ser controlado, existe uma estatística negativa que diz que o controle é pouco efetivo. Agora, vamos entender aqui o seguinte. Por que ele cita aqui a importância da insulina? Porque a gente entende o seguinte, vamos lá, que quando a pessoa tem uma glicemia de 90, nossa, meus parabéns, você não é diabético, meus parabéns, continue assim. Só que essa pessoa ingere altas doses de frutose, alta quantidade de refrigerante, consome bebida alcoólica em demasia, ela ingere uma carga de carboidrato gigantesca e ela é sedentária. Só que ela tem 25 anos. Aí, existirão alguns profissionais que dirão o seguinte, não, mas ele é magro, ele pode ingerir o carboidrato que ele quiser, só que tem um problema. Lembra que a gente falou que o diabetes tipo 2 é fruto de resistência insulínica? Sabe por que a glicose dele está 90? Porque ele tem um uso exagerado de insulina. O que vai acontecer com o pâncreas desse rapaz de 25 anos? Ele vai se cansar. E o que vai acontecer com o corpo dele? Ele tem essa insulina em doses tão altas para poder manter essa glicemia baixa, que o que vai acontecer? Ele vai ficar resistente à insulina. Então, nós temos um quadro, primeiro, de síndrome metabólica, essa pessoa vai começar a ganhar peso, principalmente a gordura visceral, ela vai ser uma pessoa que de costas, ela é magra,
e de frente ela tem uma circunferência abdominal aumentada. Nós temos aqui um quadro de síndrome metabólica. Nós vamos ter acantose nigrans, que é a manifestação do triglicerídeo aumentado, que é aquela manchinha preta que vai estar no pescoço, que vai estar no cotovelo, que vai estar no joelho, que é um indicativo de síndrome metabólica do diabetes. Esse aumento da circunferência abdominal vai causar o quê? Obesidade. Mas a glicose dele continua 90. Então, qual que é a palavra de ordem hoje? Nós interferirmos aqui, ó. A gente não deixar essa insulina ser usada em demasia, para nós evitarmos, assim, a síndrome metabólica, a obesidade, a circunferência abdominal, a acantose nigrans, que é a manifestação. Então, a gente diz o seguinte, que a melhor forma de tratar o diabetes é a prevenção. É difícil porque nós temos hoje todo um sistema voltado para nos alimentar de forma equivocada, mas é aqui que a gente tem que trabalhar. Belezinha? Vamos dar fluidez aqui então? Vamos dar continuidade? Vamos lá que tem muita coisa hoje para a gente aqui. Atualmente, o diabetes tipo 2 é considerado um problema de saúde pública, correto? E uma epidemia mundial. E com o aumento de sobrevida e o tempo de exposição à hiperglicemia de portadores de diabetes mais prolongados aumenta. Também a prevalência de complicações crônicas da doença. Figuram as principais complicações, exceto, eu quero só salientar aqui o seguinte, que essa questão ela chega a ser um pouco radical e a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais ampla acerca do tema e compreendermos o seguinte. Vamos entender aqui o seguinte, pessoal. Ele fala o seguinte, que o aumento da sobrevida é um complicador do diabetes. O que isso quer dizer? Que as pessoas hoje vivem mais, correto? Correto. Só que envelhecer com qualidade é uma escolha sua. Envelhecer, viver até os 90 anos, não te dá obrigatoriamente um passaporte carimbado para o diabetes. Você vai ser diabético se você não detiver práticas saudáveis no seu estilo de vida. É esse o X do ponto aqui. É esse o X da questão. Correto? Agora vamos lá. Pressupondo isso, quais são as complicações de diabetes? Doença cardiovascular? Sim. Retinopatia, que é a catarata? Sim. Nefropatia, que é a falência renal? Sim. Hepatite? Não, pessoal. É a única que não configura com uma complicação direta do diabetes. Ela pode ser uma complicação do uso de álcool ou de outras influências, mas não intimamente, diretamente ligado ao diabetes tipo 2, ok? Vamos mais uma? Belezinha. No tratamento de diabetes são fundamentais os exames de controle metabólico e preventivos de complicações. Como parte do tratamento, podem ser incluídos, exceto... Vamos lá, essa questão eu achei ela muito interessante e eu coloquei aqui pelo seguinte. É interessante que nós nos atentemos, que você que é concurseiro, você sabe do seguinte, diversas vezes você se depara com uma questão e fala bem assim, Cláudio, mas tinham duas questões certas na prova. Aí você fala, ok, realmente tinham duas questões certas. Só que o que é que a gente tem que avaliar? Qual que é mais certa? Esse é o X da questão. Muitas das vezes é isso que o elaborador quer de você, um senso crítico com maior acurácia. É você conseguir compreender aquela questão que está mais certa do que a outra, que se sobrepõe à outra. Por quê? Quando nós observamos aqui essas 4 questões, atividade física orientada é positivo para o diabético? É. Uso de medicamento específico para o diabetes é positivo? Também. Terapia nutricional individualizada é positivo? É positivo. Acompanhamento nutricional coletivo? Também é. Por quê? Mas por que é positivo? Porque a gente sabe que na atenção primária a gente trabalha muitos grupos operativos. Então, Cláudio, qual que está errada? Não é qual que está errada. Porque a gente perceba que a gente tem duas inferências para acompanhamento nutricional. Aí eu te pergunto, qual que é mais efetivo? Uma abordagem individualizada ou uma abordagem coletiva? Você dá uma abordagem individual para o paciente, respeitando as preferências nutricionais dele, o horário que ele acorda, aquilo que ele vai conseguir cumprir, ou você fazer um acompanhamento generalizado, coletivo, dando a mesma orientação para todo mundo. Está errado o teu grupo, Cláudio? Não está errado. Só que a individualidade ela se sobrepõe à coletividade. Por isso que a letra D está errada, mesmo estando certa. Compreendeu? Muitas das vezes, para você se destacar, é uma questão. A sua aprovação não depende de 10 questões, depende de quantas questões você deixou de acertar. É esse o X, é esse o ponto. E tenho total convicção que esse raciocínio estratégico, pouquíssimas pessoas têm. E hoje está te entregando aqui de graça, porque a gente confia no nosso conteúdo. É por isso que a gente quer você aqui com a gente quer te ver no topo. Beleza? Vamos dar continuidade então? Vamos lá?
As complicações tardias mais comuns do diabetes incluem doenças macrovasculares, microvasculares e neuropatia, sepse, queimadura e neuropatia, doença pulmonar, articular, grande trauma, doença pulmonar, sepse e infecções otológicas, doenças hepáticas e pancreáticas. Pessoal, primeira, tá? De cara aqui, ó, doença macrovascular, grandes vasos, doença microvascular, pequenos vasos e neuropatia. Perfeito. Atingiu as principais complicações do diabetes. Por que sepse está errado, pessoal? Por que a letra B está errado? Porque em nenhum momento a gente fala de queimadura. Não, diabetes não. Letra C, pessoal, doença pulmonar, articulares e grandes traumas ósseos. Grande trauma ósseo tem a ver com colisão, com acidente mecânico. Não é o caso aqui. Letra D, doença pulmonar, sepse e infecções otológicas. Não fazem sentido. Doença hepática e pancreática, a pancreática sim. A gente viu lá atrás que hepatite não faz sentido. Se hepatite não faz sentido, doenças hepáticas também não fazem. Então a gente perfaz aqui como correta a letra A. Tá bom? Vamos lá, vamos mais uma? Para pacientes com diabetes mellitus, as recomendações dietéticas para controle glicêmico devem considerar tempo de diagnóstico, consumo de proteínas de gordura superior da população em geral. De cara a gente já sabe que é preconizado pelo Ministério da Saúde baixa ingestão de gorduras, então a gente já desconsidera a letra B aqui. Ok. Tempo de diagnóstico, pessoal, faz diferença e não faz, tá bom? Vamos lá. Restrição de carboidratos de alto e baixo índice glicêmico? Não, não é esse o protocolo. O protocolo você evita o de alto e consome o de baixo índice glicêmico. Valor calórico basal e restrição de carboidratos? Horário das refeições e tipo de alimentos ingeridos? Pessoal, a mais certa é a letra E. Tá bom? Tranquilo? Agora eu quero repassar com vocês aqui também um pouco do conteúdo de primeiros socorros no esporte, que foi um conteúdo que a gente trabalhou muito forte aqui no Ideal. E uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, foi desafiador para nós trabalhar com esse conteúdo, por quê? Porque é um conteúdo que normalmente ele não é valorizado nos grandes concursos pelos educadores físicos. E a gente quer trabalhar com vocês aqui uma dinâmica de diferenciação pedagógica. Por que eu digo isso para você? É interessantíssimo para nós que você seja aprovado, que você chegue no seu objetivo. E a gente compreende que trabalhar naquilo que o mercado em si considera desnecessário, pense junto comigo. Se fosse para você poder escolher, durante a sua graduação, estudar mecânica do exercício, estudar fisiologia ou estudar primeiros socorros, qual que você vai dar prioridade? Todas, menos primeiros socorros. E qual que você acha que vai ser o divisor de águas para esse concurso de educador físico? Senhores, têm alguma dúvida? Primeiros socorros no esporte. E a gente quer trabalhar esse conteúdo com vocês também. Vamos lá? Vamos lá? Em uma aula de ginástica, o participante, ao efetuar um rolamento para frente de maneira inadequada, queixa-se de dor forte no pescoço e relata a sensação de formigamento nos membros superiores. Nessa situação, o educador físico deve, de imediato, de cara eu já digo para você o seguinte aqui, teve um comprometimento neurológico, porque fugiu do pescoço. Então não foi algo isolado, porque como ele teve repercussão em braços, em membros superiores, o que aconteceu? Uma vértebra sobre a outra pinçou o nervo que ramifica toda a informação neurológica para os braços. De cara eu já digo para você, esse cara vai ter que passar pelo médico. De cara, vamos lá. Qual que é, pessoal, a orientação aqui no caso? Vamos entender aqui o seguinte. Solicitar a execução de uma série de exercícios de alongamento, de cara está errado. Porque eu estou com o cara lesionado e vou expor ele a uma sobrecarga de atividade ainda maior? Definitivamente não. Vamos lá. Motivar o participante a fazer um novo rolamento, tomando cuidado, eu vou expor ele a outro risco? Não. Acomodar o participante em uma cadeira para que possa acompanhar a aula e aconselhá-lo a posteriormente procurar um ortopedista caso o formigamento permaneça. Definitivamente não. Chamar o serviço de resgate, ambulância ao local
ao local da aula e cuidar para que o participante fique calmo e deitado em uma posição confortável, evitando movimentos bruscos que envolvam cabeça, tronco, quadril e membros superiores? Perfeito. Qual que é a questão certa, pessoal? Não precisa nem te perguntar. É essa aqui. Belezinha? Dessa forma aqui, pessoal, eu vou deixar ele quietinho, imobilizado, e vou aguardar o serviço, porque existe um risco grande aqui e efetivo de comprometimento neurológico desse atleta, tá ok? Então, definitivamente, você não poderia, nesse momento, fazer qualquer outra alternativa que não fosse essa, tá bom? Beleza? Vamos mais uma? A convulsão pode ser definida como uma crise onde ocorre uma descarga elétrica anormal e excessiva por parte das células do cérebro, causada por traumas ou doenças pré-existentes. Pode levar a alterações súbitas na atenção, no comportamento, na consciência e no controle muscular do indivíduo, conforme Flegel, em 2002. O profissional de educação física, ao interferir em um quadro de convulsão, deve se guiar por alguns procedimentos, dentre eles. Vamos lá. É indispensável controlar os movimentos da vítima? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é a convulsão? É um quadro tônico clônico. Você, como educador físico, sabe que o tônus e o clônico. Então, eu tenho uma fase de rigidez muscular e eu tenho uma fase de relaxamento. Inclusive, nessa fase de relaxamento, pode haver o relaxamento de esfíncter, com liberação de fezes, liberação de urina, de vômito, tá ok? E isso é muito perigoso, principalmente a questão do vômito. Segundo ponto, pessoal, nunca devemos conter o movimento de quem está em convulsão. O que isso quer dizer? Segurar a pessoa. Eu vou estar machucando a pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou afastar objetos onde a pessoa possa se debater e vou promover segurança para ela. Por quê? Porque essa crise vai passar. E eu tenho que garantir que ela esteja confortável para quando ela voltar da crise. Então, ponto. De cara, aqui está dizendo para mim poder, controlar o movimento da vítima. Então, qualquer alternativa que contemple a questão 1 está errada. Qualquer um que contemple a questão 1 está errada. Qual que é a única questão que não contempla 1, pessoal? É a letra C. De cara aqui, na primeira questão eu matei. Compreendeu a diferença? Você consegue, com exatidão, com conhecimento, com profundidade, entender a dinâmica da questão e a primeira questão já te dá convicção da alternativa que se mostra. E a gente percebe aqui da banca, no caso que por parte do IBF, era um seletivo da EBSER, a gente percebe uma certa tentativa de te levar a considerar alternativas que tinham a questão 1, porque em todas as outras 3 a gente tem a alternativa 1, e ela é errada. Ok? Então é nisso que a gente tem que confiar. Muitas das vezes a sua insegurança, o seu medo em achar não, se o professor, a banca que elaborou essa questão colocou ela 3 vezes, quer dizer que ela está certa. Não necessariamente. Depende da intenção do elaborador da questão, que se pressupõe pegar você ou não. Por isso que a gente tem que ter conhecimento da banca, o que é, nesse momento, impossível, porque trata-se de um processo de banca nova, a gente não sabe qual é o comportamento dessa banca. Então, a gente tem que agir com profundidade, com conhecimento. E a gente agiu com profundidade, que conseguiu fazer essa questão sem levar em consideração a dinâmica da banca nesse momento. Então, é imprescindível a gente entender a forma como essa questão chega até você. Entendido? Compreendeu? Vamos embora? Mais uma. Durante uma atividade em decorrência de um acidente, um aluno apresenta cãibra no músculo posterior femoral. Qual a medida correta a ser tomada no exato momento? Solicitar uma corrida leve enquanto estiver ocorrendo a cãibra? Definitivamente não. Fazer a contração do músculo? Não. O músculo já está contraindo, tem que fazer um movimento contrário. Promover alongamento do músculo atingido, se possível aplicar compressa quente no local e de imediato. Fazer suave massagem, procurar o médico se necessário. Vamos entender as outras aqui, porque essa me pareceu bem certa. Vamos entender. Não fazer nenhum tipo de procedimento. Negligência não é. Colocar uma faixa no local da cãibra e esperar passar a contração. Vamos entender por que a C está certa? Primeiro, promover alongamento do músculo atingido. Positivo, porque eu tenho uma contração involuntária, eu vou alongar de maneira segura, eu vou garantir que esse músculo se restabeleça funcionalmente. Ok? Ok, vamos lá. Mais uma. Se possível, aplicar compressa quente. Qual que é a diferença principal de compressa quente e de compressa fria? Compressa quente, vasodilatação. Compressa fria, vasoconstricção.
nutrição. Então, se eu vou promover uma dilatação a nível vascular, eu vou promover maior chegada de nutrientes, maior chegada de oxigênio naquela musculatura e a tendência dela é de relaxamento. Então, o calor tem função relaxante, Cláudio? Exatamente. O calor tem propriedades de relaxar essa estrutura. Fazer uma suave massagem no local, de maneira suave, sim. Procurar um médico, se necessário, em caso de permanecimento no quadro, procurar um médico é sempre indicado. Está ótimo, perfeito. A questão conseguiu agir assim com firmeza e mostrar para nós aqui a conduta mais correta a termos, tá? Em relação a socorros e urgências em esporte e lazer, tá? Quais são as melhores medidas de prevenção? Através da técnica, de uma boa condição física, nutrição e exercício de aquecimento? Olha, está perfeita, mas vamos lá. Prevenção através de medicamento e reabilitação? Definitivamente não. Através da técnica, condição física e reabilitação? A reabilitação não é para prevenir, a reabilitação é para restabelecer, é para recuperar. Então essa está errada. Prevenção através de técnica de movimento? Também, mas eu tenho mais certas aqui. Prevenção apenas com equipamentos? Pessoal, a letra A. A gente sabe que a principal contramedida contra lesões, a principal maneira de você evitar que seu atleta vá para o banco chama-se preparo. De que forma? Através da técnica, que vai promover um condicionamento físico adequado. O que vai dar disposição para o seu atleta treinar bem? Nutrição e exercícios de aquecimento. Por que o exercício de aquecimento? Porque o preparo físico ele tem que ser gradual, ele tem que ser degrau por degrau. Você não pode colocar o atleta em explosão muscular no primeiro momento ou conduzi-lo a uma atividade extenuante logo de início da temporada. Então é interessante a gente entender a questão do aquecimento também como progressão da carga de treino. Entendemos até aqui? Perfeito. Vamos lá. Durante uma aula de educação física, Patrícia disse ao professor que começou a sentir tontura e que parecia que o dia estava escurecendo. O professor percebeu que ela estava pálida, seu rosto estava com muito suor e em seguida desfaleceu. Em situações de desmaio como essa, o tipo de socorro que o professor deve prestar é sentar a aluna com joelhos afastados e cabeça entre os joelhos, pedir aos colegas se afastarem para não cortar a ventilação, afrouxar qualquer roupa que possa estar apertando a aluna? Faz sentido. Manter a aluna com cabeça elevada? Não. Manter a aluna com cabeça elevada? Não. Deitar a aluna e aplicar compressa de água com sal? Definitivamente não. Posicionar a aluna em decúbito dorsal, aquecer seu corpo com o que estiver a seu alcance para que a sua circulação sanguínea seja ativada. Aplicar compressa de água morna com sal em suas têmporas. Pessoal, essa história de sal, de álcool... Pessoal, letra A, tá? Então vamos entender aqui o seguinte. Por que eu vou sentar ela com o joelho afastado e por que eu vou colocar a cabeça entre os joelhos? Eu estou promovendo neste momento que ela se oxigene melhor e que o sangue circule de maneira mais efetiva, carregando o oxigênio para onde tem que ir. Porque quando ela baixa a cabeça, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o sangue mais tempo na cabeça, que é onde, nesse momento, o sistema nervoso central vai gerenciar todo esse quadro de síncope que ela teve e para garantir que ela se restabeleça. Ela não desmaiou. Ela só desfaleceu. Ela amoleceu. Tá bom? Vamos lá? Mais uma. Durante a realização de uma série de saltos em altura, um aluno caiu sobre o chão e golpeou a própria boca com seu joelho, vindo a cortar o lábio. O socorro que o professor deve prestar ao aluno inclui, vamos lá, pedir que esprema o lábio para que o sangue sujo saia do local. Primeiro, não existe sangue sujo. Impedir que o aluno lave o lábio, está errado. Orientar que outro aluno pressione, errado. Impedir que ele lave o lábio, não. Pedir que ele lave o lábio, em seguida pressione com corte, gás ou pano limpo para estancar o sangramento? Correto. Essa. Certíssimo. Por que eu estou pedindo para que ele lave o lábio aqui, pessoal? Porque nesse momento, muito possivelmente, eu não estou com luva. Então, eu ir lá e comprimir de uma vez, então beleza. Enquanto eu peço ele para lavar, eu vou tirar a sujidade, ok? E quando eu vir para comprimir, eu já estou com luva na mão, eu já providenciei o meu EPI. Entendeu a dinâmica da situação qualquer? Tudo aqui tem um preceito, tem um motivo para ser. Vamos lá?
Em um dia de muito calor, durante uma aula de educação física com atividades vigorosas, um aluno se dirige ao professor com as mãos em seu nariz que apresentava um sangramento, tá? Que é epistaxe, tá ok? Vamos lá. Assinar a alternativa que contém os procedimentos de socorro e urgência tomados nessa situação, segundo Darílio e Souza. Vamos lá. Pedir para o aluno lavar suas mãos e, com um dos seus dedos, tapar sua narina que está sangrando. Assim que o sangramento parar, pedir para ele assoar o nariz para retirar o sangue de dentro da narina. Tá, vamos lá. Sempre que a gente promove compressão para poder promover estancamento de hemorragia, você tem que evitar movimentos bruscos, porque aquela rolha que foi formada, ela não pode sair dali. Então, limpar a narina está errado. Pedir que o aluno assoe o nariz? Não. Hemorragia é compressão. Vamos lá. Utilizando uma gaze ou um pano limpo, correto. Com o polegar e o indicador, correto. Pinçar o nariz do aluno, correto. Pedir que não incline a cabeça para trás, correto, porque senão ele pode broncoaspirar, mandar esse sangue para dentro do pulmão, corretíssimo, para evitar engasgos, como diz aqui, e aguardar para que o sangramento pare. Perfeito. É isso aí. Compreendemos até aqui? Tem um porquê da dinâmica. Entendeu? Vamos lá. A temperatura do ambiente, 37 graus Celsius. Fábio, 15 anos de idade. Mostrando estar irritado, se queixou ao professor que se sentia muito cansado, com muito calor e com náuseas. O professor, por sua vez, observou que o garoto estava com a pele muito vermelha e quente. E com o pulso e a respiração muito acelerados. Logo a seguir, Fábio vomitou. Esse quadro levou o professor a deduzir que podia se tratar de uma situação de insolação. Vamos lá. Assinar a alternativa que contém procedimentos de primeiros socorros corretos, que devem ser executados pelo professor nessa situação. Vamos lá. Pedir para o aluno se deitar até que o mal-estar passe, deixando o aluno tomando conta dele. Continuar a ministrar a aula normalmente? Não. Você é responsável pelo aluno. 2. Pedir para chamar um resgate, remover roupas em excesso, dar-lhe de beber uma solução de água morna? Não. Ele está com problema em função de uma hipertermia. Ok? Você vai dar água morna para ele? Não. Sentar o aluno, protegê-lo, colocando seu blusão sobre as costas dele, dar-lhe água morna? Não. Sentar o aluno, protegê-lo, colocando seu blusão sobre as costas dele, fazer uma massagem vigorosa com seus ombros? Pedir para chamar o resgate, remover roupas em excesso, resfriar o corpo com água, dar água gelada para ele beber? Perfeito. É essa que está certa. Tá bom? Isso aí. Vamos lá. Entorses no tornozelo, pessoal, ocorre com frequência entre praticantes de atividades esportivas. Em caso de entorse, em que o praticante mencione dor leve ao flexionar o pé para cima ou apontá-lo para baixo e dor leve ao redor dos ossos do tornozelo, os procedimentos de primeiros socorros corretos que devem ser executados são: A. Afastar o praticante da atividade. Faz sentido. Gelo por 15 minutos. Faz sentido. Realizar uma bandagem com faixa elástica? Faz sentido. Certíssima. Matei aqui. Eu quero só lembrar mais uma vez para vocês aqui, pessoal, para quem chegou atrasado, para quem chegou depois do horário, eu quero lembrar para vocês mais uma vez que a gente aqui do Ideal está promovendo 11 sorteios de 11 bolsas de qualquer um dos cursos aqui do Ideal Prepara. De que forma que você vai poder participar? Primeiro, assistir às nossas aulas. Segundo, se inscrever no site do Ideal Prepara. Terceiro, ir até o nosso perfil do Instagram, Grupo Ideal no Instagram, e seguir o nosso perfil. Segundo, fazer um comentário na postagem que faz lá a referência ao sorteio. Terceiro, marcar 3 amigos, marcar o arroba de 3 amigos. Lembrando que não vale perfil fake, não vale perfil empresarial, ok? Clique lá, concorra. A gente quer lembrar para vocês mais uma vez que a gente está apoiando aqui o Coletivo Belas, que é o grupo aqui da professora Suelen Campos, no arroba dela aqui, ó, Preta Su Campos, que tem o intuito, pessoal, de arrecadar kits de higiene, de arrecadar valores para montar kits de higiene para fornecimento de mulheres em vulnerabilidade social, em mulheres em situação de rua, tá? A gente tem um QR Code aqui no rodapé, clique no QR Code, abra com o teu smartphone, colabore conosco, nós apoiamos essa ideia, nós promovemos também o nosso papel social aqui na nossa Belo Horizonte, que a gente tanto ama, tá bom? Beleza? Vamos lá então? Vamos dar continuidade? Vamos mais uma vez aqui, mais uma questão? Mais uma. De 2019, hein? Questão recente. Vamos lá.
Em um jogo de futsal, ao disputar a posse de bola com o jogador adversário, um atleta se desequilibra e cai, impactando seu joelho contra o solo, o que ocasiona uma abrasão na região impactada. Assinale a alternativa que contém procedimentos de socorro de urgência serem tomados nessa situação, segundo Flegel, em primeiros socorros no esporte. Vamos lá. Primeira, desinfetar a área com água corrente, sabão antisséptico, caso houver, encaminhar o atleta ao médico, mesmo que o ferimento esteja limpo e sem sinais de infecção? Não, definitivamente não. Se estiver limpo e sem sinais de infecção, é um choque normal. Vamos lá. Desinfetar a área com água corrente, beleza. Sabão antisséptico, beleza. Caso haja sujeira, ok. Cobrir com gás, ok. Caso o atleta queira voltar ao jogo, faz sentido. Desinfetar a área com água corrente, sabão antisséptico, caso houver. Deixar o ferimento aberto? Não. Esfregar a região? Não. Pessoal, letra B, tá? Certíssimo. Quanto tempo a gente ainda tem? 3 minutos? Pessoal, a gente está finalizando, então, em 3 minutos. Dá para a gente fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma, então? Vamos fazer mais uma questão. Dando prosseguimento, a gente tem mais um aulão agora com questões. Fique conosco. A gente vai fazer mais uma questão. Essa é a nossa última questão. E a gente vai fazer uma pausa, uma pequena pausa, para que a gente consiga fazer o sorteio. E já já a gente volta aqui e dá o resultado para você, beleza? Vamos lá, então, na última questão, então, para fechar com chave de ouro? Vamos lá. Perda súbita e temporária de consciência e o desmaio, que é geralmente por deficiência na ingestão de alimentos e por emoções repentinas e violentas, dentre outras. Pode ocorrer de uma forma inesperada ou ser precedido de sinais e sintomas como tontura, palidez intensa, suor abundante, náuseas, escurecimento da visão. Considerando o indivíduo prestes a desmaiar, assinale a alternativa correta. Pessoal, segurá-lo pelas mãos e acalmá-lo? Pô, você vai conversar com um cara que vai desmaiar? Não. Sentá-lo e passar álcool nas suas mãos? Cara, foge dessa. Caminhar com a pessoa e acalmá-la? Pelo amor de Deus. Deitá-lo, elevar suas pernas, afastar aglomerações? Perfeitamente certa, letra D. Belezinha? A gente vai, então, finalizar